Estamos iniciando o Jornal da Educação em sua edição do dia 7 de janeiro de 2020. Com um importante registro, nós estamos iniciando um novo ano e queremos, em primeiro lugar, transmitir a todos os que participam os votos de um período de grandes realizações. Todos nós iniciamos o ano com a expectativa, com a esperança, e temos também no Brasil algumas notícias, são notícias relevantes e que tentarão mexer um pouco, talvez, nessa estrutura da educação especialmente do ano 2019, onde nós tivemos poucos fatos relevantes na área da educação brasileira e até mundial, mas o que destacou mais nesse primeiro momento do ano foi a expansão da educação à distância no ensino superior privado brasileiro. Então nós temos no final do ano de 2019 os resultados que mostraram o crescimento e a superação de números de alunos em educação à distância à educação presencial. Então nós superamos um número de 1.411.000.000 de estudantes contra 1.277.000 na educação convencional. Então é pela primeira vez que a educação à distância ultrapassa em número de alunos os alunos matriculados regularmente, e um dos fatores é exatamente a diferenciação de valores. Essa pesquisa mostrou que o valor médio dos cursos de educação à distância corresponde a R$250 e na educação presencial R$550 como ticket médio. Então isso é um dos fatores que tem levado a uma migração para a educação à distância ser colocada realmente como sendo uma nova alternativa de formação em massa. Aliás, esse é o objetivo da educação à distância mesmo, é dar educação de massa com qualidade e com preços mais acessíveis. Outra notícia também que é importante destacar é que o MEC terá uma nova estrutura. O Ministério da Educação publicou uma portaria, um decreto, melhor dizendo, foi publicado um decreto, é o decreto 10.195, que existia um modelo de estrutura governamental do MEC e desde janeiro de 2019 que foi revogado, e essa nova estrutura passa a vigorar a partir do dia 30 de janeiro. Isso traz mudanças significativas, especialmente voltadas à área do pessoal da equipe. Nós temos hoje uma perspectiva de redução do número de servidores, uma redistribuição de funções, uma devolução de muitos funcionários a outros órgãos, e o MEC passará, nesse momento de janeiro, no processo de modificação de estrutura. A estrutura já está divulgada, mas a vigência só é a partir de 30 de janeiro. Então nós vamos ter, provavelmente, aí um descompasso operacional no MEC, é maior do que foi anotado no ano passado, porque todo esse cenário, o ministro ainda continua, mas desse momento de início de ano ele está sendo substituído por um ministro substituto, não tem assinado nenhum ato, e as publicações do Diário Oficial têm sido muito pequenas nesse período. Mas, mesmo assim, nós temos alguns fatos, são fatos que são importantes, como uma terceira notícia, que é exatamente a divulgação ocorrida numa portaria do Ministério da Educação, 3 de janeiro, sobre os cursos que serão avaliados pela ENADE, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Nós teremos em novembro a avaliação, a prova, o exame, mas temos já os cursos definidos de licenciatura, grande parte de licenciatura, bacharelado, e também alguns tecnólogos, poucos tecnólogos, mas essa edição 2020 ela já está definida, já existem as normas, e o Ministério vai divulgar os programas e todos os aspectos acessórios dentro de novos momentos. No âmbito do FIES também um fato que ocorreu, a edição de várias portarias, várias resoluções por parte do comitê gestor do FIES, estabelecendo, entre outros aspectos, a mudança de um processo de seleção, onde passará a ser obrigatório a exigência de boa avaliação no Enem,
para poder ser candidato ao FIES, e também uma outra resolução determinou a cobrança de todos os inadimplentes, e o Ministério da Educação tem um número de registro de 554 mil estudantes devendo ao FIES. Então, essa cobrança será feita ou pelo Caixa Econômica ou pelo Banco do Brasil, que são os dois principais agentes, mas existe também essa perspectiva de mudanças maiores, de até uma terceirização dessas cobranças. Mas, por enquanto, são os agentes financeiros que vão ficar encarregados, nada impedindo, naturalmente, que venha até uma terceirização. Um outro fato também que isso afeta as instituições públicas foi uma medida provisória adotada pelo Presidente da República em 24 de dezembro, que é a medida provisória 914, que estabelece um novo critério de escolha dos dirigentes das instituições federais, não só as universidades, mas também até o Colégio Pedro II, que é um colégio de educação básica, entre tantas outras instituições que existem, Cefet, centros de institutos tecnológicos, mas um novo critério de avaliação do processo seletivo. Essa é uma medida provisória e vai ter, naturalmente, um conjunto de emendas significativamente grande para modificar. Não é certo que nenhuma aprovação, mas a medida provisória está lançada, o Congresso está em recesso, quando voltar, terá naturalmente o prazo de votar essa medida provisória. Então nós temos aí uma perspectiva de embate no setor legislativo bastante significativo. Também um outro fato que foi colocado pela Casa Civil da Presidente da República é uma consulta pública. Esse não foi como decreto, não foi como nenhuma medida ainda, mas uma consulta pública lançada pela Casa Civil sobre o Futurice, que é um programa, aliás o nome não é o nome mais feliz, mas que começou a fluir no dia 3 desse mês de janeiro, a consulta pública para que existam as manifestações. Essa consulta vai até o dia 24 de janeiro, já tem um canal para isso, fixado pelo MEC, uma plataforma digital, e que prevê exatamente uma nova sistemática de financiamento das instituições públicas. Teve uma primeira versão que não foi bem aceita, saiu uma segunda versão agora nesse sentido. Também tivemos no final do ano uma surpresa, que foi a demissão do presidente do FNDE. O FNDE já tinha tido uma mudança em agosto e recebeu, em finalzinho do ano, recebendo a notícia, e foi publicada em Diário Oficial, a demissão do Rodrigo Dias, que era o titular do FNDE, que é o grande banco da educação, e a nomeação da Karina Santos, que é uma servidora da casa, e ocorreu essa mudança que não era esperado, teve na viagem do próprio ministro. Então teremos aí o FNDE com um novo presidente, já temos nesse momento, nesse período de mudança do governo de ano. Uma triste notícia que nós tivemos foi o falecimento do ex-conselheiro Yogo Okida. Okida foi um grande conselheiro do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Federal de Educação, exerceu por vários mandatos o cargo de conselheiro. Ele era o vice-reitor da Universidade Objetivo e foi um dos grandes incentivadores das mudanças das tecnologias na educação. Inclusive, no início do próprio Conselho Federal de Educação, ele mostrava que a biblioteca virtual, por exemplo, era um passo que ocorreria, que era irreversível, e fazendo com que tivesse mudanças de paradigma nos processos de avaliação. Lamentou-se o falecimento do conselheiro Okida, que deixou realmente esse laço de colaboração com as instituições, era uma pessoa amiga, afável e sempre pronto, era um médico, e sempre pronto a colaborar com as instituições de uma forma bastante íntegra. Outro fator, uma outra notícia também que nós tivemos foi a divulgação do Censo da Educação Básica, que foi divulgado pelo INEP. Nós temos aí os números divulgados, obviamente não vamos comentar, está tudo disponível na página do INEP, mas que mostrou realmente uma certa queda
em alguns segmentos da educação. Então, nós tivemos uma redução do número de alunos matriculados em alguns segmentos, inclusive no ensino médio, são fatores que não vêm muito ao caso de se comentar por enquanto, depende de uma análise mais profunda. Uma outra surpresa também foi a não divulgação pelo MEC no calendário de abertura de processos. Tradicionalmente, no final do ano, a Secretaria de Regulação divulgava os resultados, o calendário da entrada de processos, prazos, etc. Surpreendentemente, esse ano, o MEC quebrou essa tradição, não divulgou esse calendário, não se tem certeza de quando se abre, inclusive, o momento, mas é certo que isso terá que ser editado, mas estamos ainda, iniciamos o ano sem ter um calendário previsto para protocolar os processos no sistema EMEC. Por fim, uma notícia interessante que vem do cenário internacional, o jornal divulga normalmente alguns fatos internacionais também, foi que a Europa criou um órgão para evitar a manipulação e desinformação sobre a história da Europa. Isso ocorre no momento, foi uma proposta da França, com 2 votos contrários, mas que os 47 países que integram um observatório, um conselho chamado Conselho da Europa, aprovaram a criação de um observatório do ensino de história. Na verdade, cada país conta a história do seu jeito. E isso, com o avanço, inclusive com a ideia da Europa que se faz de uma unificação, no sentido de conhecimento, de não haver educação com fronteiras, isso traz realmente um fato bastante diferenciado. Então, nós temos aí uma situação de destaque internacional, que é exatamente a criação desse observatório e que naturalmente vai tentar padronizar todo o procedimento. Essas foram as principais notícias desse momento na educação brasileira e na educação mundial, e esperamos dentro de 2 dias estarmos com nova edição do jornal circulando entre todos os educadores brasileiros.